Em nome da SPART, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui, principalmente dos palestrantes que vão falar aqui hoje. Eles vão falar um pouco, esse talk sobre de geração em geração, né, da gestão dos acervos familiares. Aqui a gente tem a Alice Granato e o João Vergara. E eles vão falar um pouco sobre como é o processo deles e como que funciona isso, né? A SPART fica muito feliz de ter todos vocês aqui. Eu vou passar a palavra para vocês, para não perder do tempo. Desculpa o pequeno atraso. Boa tarde, meu nome é Alice Granato, eu sou diretora do acervo Ivaldi Granato, do meu pai, né? Eu convido aqui o meu amigo João Vergara, que trabalha com o pai dele, o grande Carlos Vergara, que está aqui com a gente. E nós vamos contar um pouquinho da nossa experiência como gestores do acervo, coordenadores, enfim, a gente faz um pouco de tudo, né? E eu acho que é um trabalho super importante, em primeiro lugar, de memória, assim, né? De quase guardiões da memória, assim, né? De estar o tempo todo relembrando, contando o que os nossos pais fizeram e fazem pela arte brasileira. Cuidar de um acervo, é um trabalho que tem muitas camadas, né? Então, desde a parte técnica, cuidar da reserva técnica, do acondicionamento das obras, é um trabalho super específico, né? No caso, eu vou falar um pouquinho do acervo do meu pai, depois o João vai falar do trabalho com o Vergara. Meu pai faleceu em 2016, subitamente, e aos 66 anos, e a gente, da noite para o dia, teve que começar a cuidar da obra que ele cuidava assim, pessoalmente, né, com muito empenho. Eu acho que, por sorte, eu acompanhei meu pai durante todo o percurso e, mesmo que talvez sem intenção, eu acho que eu fui treinada para poder fazer o que eu faço, né? Então, nascendo num ateliê e frequentando e sempre com ele, observando tudo, frequentando tantos ateliês maravilhosos, como, por exemplo, do Tosi, do Gruber, que estão aqui assistindo a gente. Então, eles fazem parte de uma geração maravilhosa dos anos 60 e 70, que são artistas assim essenciais, que abriram muitos caminhos para os novos e para gerações que vieram depois, né? Sempre vanguardas. E então eu acho que eu me sinto assim, quando eu cuidando do acervo do meu pai, eu acho que eu cuido um pouco de todos, assim, porque é uma geração muito claro, todos com as suas individualidades, com seus trabalhos muito próprios, mas muito coletiva, né? No sentido de que todos sempre se acompanharam, se ajudaram, um chamava o outro para estar junto. Então, tem uma coisa muito bonita na geração deles, assim, que eu sou muito fã, são meus heróis. E eu assumi esse acervo. A gente hoje tem uma equipe de 4 pessoas, né? A Thalita, que está aqui operando as imagens, é a nossa coordenadora e conservadora responsável. Tem a Fernanda também, que está chegando. O Roberto, que era o braço direito do meu pai, que continua até hoje trabalhando com a gente. Então, ali a gente tem inicialmente, a gente começou... A primeira coisa foi mapear tudo o que tinha, né? Então, um trabalho muito grande de catalogação, depois de digitalizar tudo, né? Acho que esse foi o primeiro passo para a gente entender. Para vocês terem uma ideia, até hoje a gente ainda está catalogando obra. Então, não terminamos esse trabalho, porque meu pai produziu muito, assim, compulsivamente, eu diria. E então, até hoje, esse trabalho existe. Então, tem a parte física, né, que a gente cuida aqui, quase que
um trabalho museológico, assim, porque tem toda uma temperatura, todo um cuidado, as obras, o cuidado com as obras, as preocupações com incêndio, enchente, enfim, de todas as ordens. Então, é uma responsabilidade muito grande de todo mundo muito envolvido, a minha família também muito envolvida. Depois, eu acho que uma coisa que o Vergara hoje falou de manhã, quando a gente estava chegando, que é a coisa da proteção de obras em cada período, né? Então, assim, da gente pegar o mapa de obras todas, de toda a produção do artista por cada período e, de uma certa forma, tombar obras, né? Obras que a gente sabe que a gente precisa preservar, que são obras que vão atravessar gerações. Eu acho que o nosso pensamento é sempre muito de a obra se perpetuar, né? Então, o que a gente pode fazer para que essa obra atinja o maior número de pessoas, ela siga, né? Então, o artista é imortal, né? Porque a obra dele segue. E acho que o nosso trabalho consiste muito nisso, assim, de não só a preservação da obra em si, mas do legado, né? Essa é uma parte super importante, tem a parte técnica, eu acho que a parte de comunicação da obra, quer dizer, tem o cuidado, né, com a obra em si e tem como levar isso para o mundo, né? Como conectar a obra com os novos tempos, com os movimentos que estão acontecendo. Como é que ela pode estar sempre se atualizando, sempre viva, né? A obra, a memória do artista, inserções. Então, é um trabalho que ele é grandioso no sentido de você pensar grande, pensar lá na frente, e também pequeno no sentido de que todo dia é um dia para a gente estar ali com um trabalho de formiguinha, de olho em tudo, onde que a gente pode inserir, o que a gente pode criar a partir disso, né? Tem muita coisa para falar, mas eu quero que o João fale um pouquinho também dessa experiência dele do dia a dia, né? Junto com o Vergara, que eles têm uma produção, os dois, muito ativa, super bonita, e eu queria que ele falasse um pouquinho. Então, boa tarde. Muito obrigado, Alice, pelo convite, SP Art. Muito obrigado ao meu pai, que pôde vir aqui também hoje. E, assim, né, o ateliê, o trabalho com acervo e com a guarda do acervo é fundamental, mas o ateliê Carlos Vergara, grande parte, talvez a maior parte dele ainda é voltada para a produção, né? O Vergara está aí ativo todo dia, né? Se não estivesse aqui na SP Art, estaria no ateliê. Então é um processo, né? O artista está sempre em função do trabalho, né? Mas claro que também, se não houver uma preocupação, né? Muitos dos artistas tiveram a sorte de guardar as coisas, né? Como o Granato também sistematizou a guarda. Meu pai, ele, para quem conheceu, conviveu com ele, ele tinha personalidade super irreverente, extrovertido, e as pessoas não conseguem imaginar o quão organizado ele era, né? Só quem é muito próximo que entende que ele era... Tem um amigo dele de infância, o Tonico Pereira, um ator, que ele fala ali, isso é impressionante, porque ele era o mais bagunceiro e o mais CDF ao mesmo tempo. Então, eu concordo, porque ele era muito organizado. Então, eu acho que o que a gente tem no acervo é um tesouro, porque não remonta só a trajetória de 50 anos de arte dele, mas de toda uma geração. Então, ali a gente tem preciosidades, né, de slides Super 8, cartas, enfim, ele documentava tudo, ele deixou todo o caminho ali. O que a gente faz é só assim, a gente criou uma organização, um acondicionamento, tudo está muito bem cuidado, mas assim, a parte de documental é muito rica. A gente ganhamos um PROAC há 2 ou 3 anos atrás, e foi muito bom, porque a gente, com uma equipe junto, digitalizamos 5.000 documentos que estão disponibilizados no nosso site. E ali tem assim raridades, assim, momentos muito importantes. Então, é um acervo que hoje fica na Vila Madalena, ele está aberto a visitas marcadas, né? Então, a gente já tem recebido muita gente que quer fazer pesquisas, e estamos prontos para isso, sabe? A gente
vamos dizer que agora, 8 anos depois da morte do meu pai, a gente está como se a gente estivesse pronto para tudo acontecer, porque está tudo muito fácil, tudo digitalizado, e a gente fez 2 grandes exposições, uma em 2019 e 20 no Sesc, né, ainda com Danilo Miranda, e fizemos uma exposição com 500 obras, foi enorme, assim, 200 em realidade virtual, numa sala criada pelo Tadeu Django. E depois já fizemos também um filme, um documentário que o Arte1 fez, dirigido pelo Rogério Galo, que é um filme que ele gravou com meu pai, falando sobre o processo dele de criação. Então, assim, são produtos que o acervo vai tendo, né? A gente teve... ela está mostrando ali as imagens do espaço. Esse é o nosso espaço na Vila Madalena. Enfim, o material do meu pai, a gente está tudo muito bem guardado, até as roupas de performance, cerâmicas, a biblioteca. É super interessante, super rico, assim, um trabalho institucional, e a gente adora receber visita lá para contar um pouquinho, né, do dia a dia de trabalho. E é impressionante que não para de ter coisa para fazer, né? João, fala um pouquinho mais também do seu. Bom, eu acho que assim, na audiência tem alguns filhos de artista também, pessoas que vão enfrentar essa questão de organizar o acervo. Acho que a primeira coisa, pelo menos vou um pouco contar a minha experiência. Claro. Eu fiz um trabalho, né, uma dissertação de mestrado sobre o assunto, sobre o acervo. É disponível na internet, na FGV. E começa, então, primeiro o artista, como a gente estava falando, o artista tem que ter guardado as coisas, né, os documentos, e você vai encontrar, grande parte dos artistas guardam mesmo. No nosso caso, a vovó Ivete, a mãe do meu pai, tinha guardado muitos artigos de jornal. Então, tem livros, até foi publicado pela Galeria Superfície, um livro do Skosteg, que usou acervo nosso. Tem filmes que usam Super 8, que ele filmava muito em Super 8. Então, a primeira coisa é pegar aquelas caixas todas, chamar um arquivista, né? Tipo assim, ou se você souber, ou se você for arquivista, mas acho que a primeira etapa é organizar aquele caos e começar. Aí tem vários graus, né? Assim, de custo dos arquivos, do mobiliário, do equipamento que você vai usar. Então, a primeira parte seria essa, né? No caso, meu pai... Organização, né? Mapear. Exatamente, um mapeamento documental iconográfico. Eu acho que de início era o mais importante, assim, pra gente, que um pouco você vai localizando... Saber tudo que tem. Né? Até porque no iconográfico, quando você tem os slides, você tem as fotos das obras, você começa a entender qual obra estava em qual exposição, de qual época, muita coisa, né? Isso aí já... Essa apresentação, na verdade, ela foi usada porque o ateliê nosso... A gente tem uma outra peculiaridade, né? O ateliê, ele fica em Santa Teresa, e o Vergara, além de artista, ele também foi presidente do patrimônio, ele foi o que tombou o Santa Teresa. A de Santa Teresa é o bairro no Rio de Janeiro, que é tombado. E a gente estava ligando isso porque a nossa casa, embora ele tenha tombado o barro, a casa não fazia parte. Então foi um dossiê feito que eu improvisei e trouxe para cá, mas já funciona, que é bem verídico mesmo. Foi para a preservação do imóvel onde é o ateliê, para que, né, fique lá sendo ateliê para posteridade. Então, aí só mostrava um pouco isso. Pode ir passando rápido. Aqui é legal, não, volta o anterior. Esse aqui, quando eu terminei a tese, então, na verdade, a minha orientadora, Mônica Cornes, que é especialista em imagem também, sugeriu que a gente fizesse uma exposição falando sobre isso, essa relação de ateliê. É um ateliê que está organizado como um centro de referência sobre o artista, e o museu, né? Ateliê Acervo Museu. Só por essa chamada, foi uma exposição no Museu Arte Moderna, e que contava justamente com as arquivistas que tinham trabalhado na catalogação. Pode passar. Eu não sei nem o que está escrito ali, mas bom, aí vamos passando, que tem umas fotos. Aqui é a frente do ateliê em Santa Teresa. Estão todos convidados. O acesso você pode pelo @ateliê Carlos Vergara, sigam no Instagram. Maravilhoso o espaço, eu recomendo muito. E aí você vai ver que é bem bagunçado, né, na verdade, mas vamos passando, aí tem uma entrada, né, jardim frontal de esculturas, tem umas obras.
A parte interna é uma coisa no chão, sem suporte. Isso aqui é o terror dos museólogos, mas tudo bem. E aí a sala dele ali, que é Mas é onde fica a alma do artista, né? No ateliê. Exatamente, é um ateliê que está aí, serve a ele, né? A função do ateliê é servir o artista em primeiro lugar. Mas a gente está preparado, né? Aí é uma sala que a gente usa para projeção. Foi bem cru mesmo. Eu tinha que mandar as imagens dos espaços para a prefeitura, no caso, e aí, né, fomos mandando. E como a gente estava falando sobre o tombamento, né, a gente vai guardando, né, obras de diversas fases que a gente deixa guardado sempre. Né, a gente está no ambiente de uma feira de arte, obviamente. Né, todos os artistas comercializam obras e tem essa relação que faz parte, mas quando você tem um acervo vasto, você pode muito bem separar. E é claro que a obra que você separar vai ser aquela que eles vão querer, mas aí você tem que separar e manter fiel a isso. E aí outras salas, a sala onde são guardados os lenços. Um pouco um overview do ateliê, tem imagem pra caramba. Aí vai chegar a reserva técnica, você tem que passar rápido que o pessoal vai... A vista panorâmica e tal. Aí embaixo uma área que a gente faz... Essa é uma prensa de gravura que ele utiliza. Agora a gente está também com forno, fazendo uns workshops de cerâmica lá. Aqui os pigmentos naturais que ele usa. A gente tem toneladas, na verdade, de pigmentos, porque depois de uma exposição com a Vale do Rio Doce, da Vale, né, se criou essa parceria. Aí a reserva técnica passa rápido. E aí, que ela falou, não, condicionamento, ar-condicionado, tudo isso é caríssimo. A gente, no caso... A gente precisa de apoio. A gente tem, mas eu conto até uma história, assim, né? Cezinha tinha que ter alguém do Projeto HO. O Projeto HO foi uma referência, né? Quando eu fui fazer a tese, fui buscando já o Sérgio Camargo... o Hélio de Sica, foi o Projeto HO do Hélio de Sica. Tinha a referência do Sérgio Camargo. A gente tem uma geração quer dizer, da nossa idade, né, que está trabalhando muito com os acervos, né? Tem a Clara Gershman também, que é filha do Rubens e que é da nossa geração, nossa amiga, que agora também representa a obra do Tunga. Tem a Duda, que cuida da obra do Ângelo de Aquino, a Mariana do Amaral. Existe essa troca, né? Eu acho Existe. Mas em relação, só para concluir o lance do Projeto HO, é porque foi sensacional o que foi feito, mas principalmente porque o Hélio de Sica documentava tudo, todas as cartas, que ele enviava a carta e guardava datilografava a carta. Então esse trabalho, né, se o artista faz isso, facilita muito o trabalho posterior. Mas no final das contas houve um incêndio lá no Projeto HO justamente pelo desumidificador. Então às vezes a gente tem um desumidificador enorme, mas eu não deixo o desumidificador ligado e vou embora viajar, tipo, eu fico com medo mesmo. A gente teve um incêndio também no ateliê uma vez, mas foi só uma parte de produção, mas perdemos algumas obras. Tinha seguro, etc. Mas são coisas que, quando você lida com acervo material, você enfrenta. Aí são fotos das esculturas, uma laje que a gente tem lá. Vamos lá, o local é exatamente, né? Em Santa Teresa, não tem nada, é uns prêmios, é para mostrar que Carlos Vergara estava ligado com a cidade, Rio de Janeiro. Então. Eu acho que eu voltar um pouquinho nessa coisa do trabalho, né, interno e o trabalho para o mundo, né, da importância a gente hoje comentou aqui da importância assim dos processos, né? A gente está aqui numa feira de arte maravilhosa, vendo as obras, mas como é interessante também a gente, quer dizer, estar nos ateliês, no processo de como as obras são feitas, saber do dia a dia, da organização, do método de cada artista, porque cada um tem um método e ninguém é melhor, cada um é caótico e é maravilhoso, o outro é organizado e é muito bom. Então, assim, a gente conhece inúmeros exemplos aqui, né? E todos são muito legais. Eu acho que, como comunicadores também, essa coisa é de máxima importância. Na exposição que a gente fez no Sesc, na retrospectiva, foi curada pelo Daniel Rangel, que hoje está no MAC da Bahia. A gente reconstruiu o ateliê do meu pai, porque final dos anos 80 e 90, o ateliê do meu pai era um ponto de encontro, né, na Henrique Schaumann com a Rebouças, assim. O Tosi e o Gruber estão aqui, o Vergara também. Então, assim, de todos de artistas, não só plásticos, né, mas acho que toda a classe intelectual, assim. Então, foi muito rica aquela vivência ali, eu criança. Mas na exposição do Sesc, a gente reconstruiu o ateliê.
a sala, né? E o Daniel teve uma ideia muito bacana de... eu entrevistei 30 pessoas, né, que frequentavam o ateliê como se fosse uma paisagem sonora, né, na exposição. Então, as pessoas gravaram os vídeos contando as experiências. E eu sei muito sobre meu pai, mas confesso que eu me surpreendi com os depoimentos, porque tinha muitas histórias interessantes, assim. Tem uma que eu queria contar, que é do Tony Bellotto, que ele contou que ele estudava na FAU, fazia arquitetura, e o professor dele da FAU falou: vai ver a performance Mitos Vadios, né, que meu pai organizou e convidou todos os artistas na época foram. E o Tony falou que quando chegou lá e viu aquela liberdade toda, que a ideia era fazer uma paródia para a Bienal, né, bem-humorada, e mostrar que toda a produção artística, livremente, o que estava cada um fazendo o quê. Quando ele chegou lá e viu aquela liberdade toda, ele falou: não quero mais fazer arquitetura, eu vou fazer música. Então, achei super importante, também considerando que o Arnaldo Antunes, na mesma época, viveu no ateliê do Aguilar, né, do José Roberto Aguilar, que então aprendeu muito lá dentro. Então, quer dizer, isso mostra, olha como conectou até com o nascimento dos Titãs. Então, sempre que a gente pode conectar a arte, né, com os movimentos todos, com a música, com o que estava acontecendo na época, eu acho de fundamental importância, como o próprio Hélio e o Gershman na Tropicália, todos eles, né, no movimento das diretas, né? Enfim, então eu acho isso, a gente tem que estar ligado o tempo inteiro nessas inserções que a gente possa fazer, né, João? Sim, acho que até veio uma ideia boa aqui também, da gente fazer porque todo mundo enfrenta a questão da digitalização dos documentos, né? Tanto das imagens de obras, mas também documentos. E várias exposições foram feitas coletivas, né, entre os artistas. Então a gente poderia realmente fazer... Acho que sim, né? Que eu estou aqui, eu sou péssimo, detesto falar em público também, mas assim, Alice Fandor vem. Porque assim, é uma rede de pessoas que vão estar, de alguma forma, né, tendo contato por publicações, exposições, livros, normalmente, né, que são, ou hoje em dia muitos filmes também que pedem acervo também, reportagens. E é legal, gente. Acho que eu achei uma excelente ideia. Acho que podia ser um fruto da SP Arte. É o banco comum de acervos iconográficos e jornalísticos da arte contemporânea brasileira. E eu acho que se a gente tiver também espaços que a gente possa mostrar a produção, né? Porque, assim, um ateliê... a gente estava falando agora do ateliê do Vergara e, no caso do ateliê do Tosi também, que está aqui. Quer dizer, são espaços completamente diferentes. Então, se a gente consegue mostrar para o público minimamente o ambiente de trabalho, isso tem tudo a ver, né, enriquece muito culturalmente, né, saber como é que aquela obra foi feita, em que atmosfera, em que contexto, qual o sentido, né? O Tosi está com uma exposição em cartaz maravilhosa aqui, que traz 50 obras da carreira dele toda e também obras inéditas. Desde já a gente convida todo mundo para ir assistir a mostra. E então é isso. Esse trabalho é um trabalho interno e ligado, né, o tempo todo nas conexões, para que a obra continue viva, ela se perpetue, as novas gerações se interessem, né, ela siga, né, o caminho. É isso, não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma coisa. Vamos. Alguma pergunta específica. Ou se de repente, se os artistas querem fazer um comentário, o Gruber e o Tosi e o Claro Vergara. Vai no celular aí, peraí. Olá, boa noite, tarde, tudo bem? Meu nome é Anderson, parabéns aí pela fala, sucesso também aos trabalhos abertos. E agradecer também porque vocês são referências, né? Eu acho que até a sua dissertação, né, é importante, eu acho que abre muitos caminhos, o trabalho também de fazer o site, né, colocar isso no mundo de uma forma simples, objetiva, é muito legal também, porque eu acho que mostra um pouco esse processo todo, né, e dá e dá criatividade para a gente também inventar coisas a partir dos documentos e do material que tem, né? Enfim.
A minha pergunta seria mais no sentido dessas parcerias que vocês falaram, assim, como pensar essas parcerias institucionais, com que espaços, que instituições estão disponíveis para pensar ali simbioticamente, sabe? Olha, eu acho que a gente está sempre caminhando e trocando juntos, né? A gente levantando projetos, o projeto de exposição para o SESC que a gente apresentou e foi super bem recebido. A gente espera que as instituições abram cada vez mais espaço. A gente acha que para o público é muito interessante, assim como para outros filhos de artista ou familiares de artistas que não têm filhos, assim, de como realmente levar para frente esse legado, né? E não deixar que o artista seja esquecido. Eu acho que o Brasil tem um problema sério de memória. Eu acho que fora do Brasil talvez em alguns outros países possa ser mais fácil. Eu acho que aqui é complicado. Eu acho que se você não ficar em cima, não relembrar, as pessoas esquecem. Então, é fundamental esse trabalho, realmente, como eu falei, de formiguinha mesmo, de ficar lembrando, olha, teve esse ano, olha, participou do movimento, olha, tem esse livro, sabe? Porque é muito importante, né? Então, é a história da arte que precisa ser contada e relembrada e memoriada, enfim. Especificamente sobre assim, parcerias institucionais, tem assim, vários, né, tem os patrocinadores, mas tem aquelas para ajudar a Unirio, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, né, a faculdade que tem a arquivologia. A gente fez a relação institucional mesmo com a universidade, e aí tinha alunos que faziam um estágio, tem que ter isso era com a museologia. Aí tinha museóloga contratada mesmo, e aí, a partir daí, tinha estagiárias de museologia que vinham trabalhar. A gente ainda hoje tem relação com a UFRJ na parte que ele se interessa também pelo processo químico, os fixadores dos pigmentos, uma coisa mais específica, aí são os professores mesmo, doutorado, que ajudam a gente também. Então, acho que você vai meio que... As pessoas nas instituições gostam também, quando você aparece lá. A gente foi agora recentemente no museu, um outro trabalho que ele está fazendo com minerais, e aí no Museu do Minério, Museu das Ciências da Terra, lá no Rio de Janeiro. E aí as pessoas, acho que é bem aberto. E entre nós, que é o que a gente está falando, que eu acho que é interessante cada vez a gente fortalecer mais uma relação mais sólida mesmo entre os acervos. E essa ideia é muito boa, eu adorei. A ideia de ter um... Quer falar? Oi, boa tarde, gente. Eu sou filha de 2 artistas, então meu problema é duplo, né? São as dores e delícias de ser filha de 2 artistas. No caso, o Nicolas Lavianos, escultor, e a Teresa Nazar, pintora. Os 2 falecidos. Então, eu também estou na mesma situação que a Alice, que o João, que a Clara. E, enfim, vários filhos de artistas, né, que tem que se haver com todo esse acervo. E aí eu estava conversando um pouquinho antes com o João. Assim, no meu caso, eu estou criando um instituto, mas assim, na porrada, assim, ainda assim, não é nada formal, mas assim, a gente já fez várias ações. A gente já publicou livro também através do PROAC, já fizemos exposição, participamos do Rotas Brasileiras, agora a gente vai lançar um documentário. Mas o que eu estava discutindo com o João um pouquinho antes, assim, do fundamental que seria nós, Gregório, enfim, todos os filhos se juntarem, formarem uma conexão, uma rede, seja por WhatsApp, seja por uma associação, o que for, mas assim, para que a gente possa trocar figurinhas mesmo, para que não seja um trabalho tão solitário, né? Uhum. Que a gente possa estabelecer intersecções de acervos, né? Às vezes eu tenho uma foto que para o João é super fundamental, ele nem sabe que essa foto existe, né? Uhum. Juntando o pai dele e meu pai, sei lá, e por aí vai. Né? A gente tem feito isso, né? A gente troca muito, a gente já fez várias coisas juntas, eu no ateliê do Vergara, e o Vergara também gravou o vídeo para a exposição do meu pai, então a gente tem vamos te agregar também. Vamos, mas assim, vamos pensar numa coisa mais formal sólida. Sólida. Uhum. Legal. A Thalita está aqui, eu não sei se ela quer dar uma palavrinha sobre o PROAC, porque ela escreveu o projeto, é muito bacana.
Esse projeto foi um projeto focado em preservação, conservação do acervo. Nós tínhamos uma demanda de observar o que estava mais prejudicado dentro do acervo, que precisava de um cuidado mais urgente. Então, a gente tinha um acervo fotográfico muito rico de toda essa geração do Granato, dos amigos, enfim, performances que foram épicas e que estavam com risco de degradação. Então, nós nos unimos a algumas pessoas que são especializadas em montar projetos, uma equipe de digitalização bem legal, e aí conseguimos a aprovação desse projeto. Hoje, esse acervo está tratado, foi digitalizado, a gente colocou uma base de dados online para pesquisa. Mas, enfim, o acervo do Granato, a gente catalogou 5.000 obras, a gente catalogou e disponibilizou outras 5 de acervo fotográfico, mas a gente ainda tem acervo documental, textual, iconográfico, que ainda está em constante tratamento. Então, é um trabalho contínuo e as demandas do acervo vão além disso, porque a gente tem entrada e saída de obra, a gente cuida de exposições, existem parcerias com a galeria, enfim, com as feiras, então a gente faz um pouquinho de tudo. Mas acho que é importante sempre focar nessa preservação do que você tem como arquivo pessoal dos artistas, porque ela conta a história essa história que não pode ser esquecida e que nós precisamos rememorar sempre. A gente tem um registro dentro dos acervos que não existem, às vezes, nas instituições, nos museus. E se não é a própria coleção a cuidar disso e difundir, isso pode se perder, né? Então, às vezes tem até anotações ou pensamentos, né? A gente já achou vários pensamentos dele anotados num caderno, assim, que contribuem para que a gente saiba o que ele estava pensando naquela época sobre determinada tema. Então, é bem importante. A parte documental, eu acho... Enfim, uma coisa dá suporte para a outra, né? A obra e o documento. Então, caminham juntas. É isso, a gente... Laís, quer falar alguma coisa? A gente está aqui abrindo agora para quem quiser. Gruber, vai falar. Tudo bem? Uhum. Então, todos esses comentários que vocês estão fazendo me remeteu a um livro da cunhada do Van Gogh, que depois da morte, que ele morreu o quê? Com 36 anos... E ela que é responsável pelo que a gente tem hoje do acervo em Amsterdã, né? E ela conta nesse livro, que eu aconselho para todo mundo, assim, como que ela fez. Ela levou 10 anos para publicar as cartas. Depois... Tudo leva muito tempo. E aí só o filho dela que assim, realizou as ideias dela, né? Você me lembrou, também tem uma história muito boa da nora do Picasso e do neto do Picasso que fizeram o Museu Málaga. Então, ela conta no prefácio desse livro de Málaga, né? Que ela visitou o museu, ela conseguiu realizar esse sonho do Picasso 50 anos depois. Então, ela visitou o museu, visitou Málaga com Picasso, com o filho e ele manifestou o desejo de ter um museu na sua cidade natal. Aí, depois, 50 anos depois, o filho, ela já viúva também do Paul, acho que foi o Paul, o filho do Picasso, ela conseguiu... Claude Picasso? Não, foi o mais velho, que morreu um ano depois dele. Mas não foi o neto? Não, o filho e o neto. O filho morreu. E aí a nora com o neto, que com a parte deles, da coleção, fizeram o Museu Picasso Málaga. Então, quer dizer, você vê, teve que esperar um tempão, mas ela ficou com aquela... Até ter todos os trâmites, enfim, aí eles doaram parte da coleção, da herança deles, para ter esse museu. E é um museu maravilhoso. Eu tive a oportunidade de ir lá. É um museu particular, né? Porque com obras delas. Então, assim, essa coisa da gente falando de gerações, né? Então, às vezes, as coisas
eu acho que num acervo as coisas não acontecem assim tão rapidamente. Tudo ainda mais no Brasil, né? Tudo tem um tempo. A gente precisa, assim, como você perguntou, de apoios, de instituições, de um olhar assim atencioso, né, para o trabalho que é feito, porque é um processo caro, né? Você manter um acervo, você manter um ar-condicionado, tudo, enfim, está sujeito a todos os tipos de tempestades, incêndio, são ameaças, né, naturais que podem acontecer. Então, a gente precisa realmente de verbas, de incentivo para poder trabalhar. E, no fundo, não é um acervo que não é da família, ele pertence a todo mundo. Coletividade. A coletividade, a um todo. Então, o que a gente quer é que as obras sejam vistas pelo maior número de pessoas possível. Então, tem uma responsabilidade também particular e coletiva, né, nisso. Legal. Olá, pessoal, tudo bom? Olá. Meu nome é Petros. É a primeira vez que eu estou vindo aqui na SP Art. Eu gostaria de agradecer a participação, né? Isso daqui está muito legal, é muito bom ver vocês compartilhando a experiência de vocês. Isso com certeza enriquece muito todo mundo. Eu imagino daqui a alguns anos alguém vendo algum parente, algum amigo, artista que você também apoia no futuro, talvez tentando ajudá-lo também a organizar. E, gente, vamos falar a verdade, né? É um trabalho extremamente difícil você fazer uma organização de uma coleção, ainda mais de uma coleção que é póstuma, né? O trabalho de vocês é exemplar, eu gostaria de parabenizar vocês, né? E tem uma grande separação entre o que a gente deseja que aconteça e o que realmente acontece. Então, a gente deseja que as obras fiquem em um lugar preservado, em um lugar que não há umidade, em um lugar que haja todos os controles necessários para que ela perdure, mas nem sempre é possível, né? Acidentes acontecem, às vezes molha, às vezes estraga, às vezes acontece alguma coisa, a gente tem que estar preparado para saber lidar com isso, né? A minha pergunta que eu quero fazer nessa linha de pensamento é a seguinte: o senhor mostrou uma foto lá da reserva técnica e falou assim, passa rápido porque é o terror dos museólogos. E gente, isso acontece, às vezes não tem lugar para pôr, a gente tem que colocar no chão mesmo, e é assim, entendeu? Isso com o tempo vai acontecendo e a gente vai melhorando. Bom, e coisas erradas acontecem. O que eu queria perguntar para vocês que participaram da organização desse acervo houve algum momento em que vocês sentiram que estava dando tudo errado e que não ia ter o que fazer? E se houve esse momento, o que eu mais quero saber, na verdade, o que fez vocês não desistirem e continuar? Eu acho que assim, um momento em que eu pensava que fosse dar tudo errado, eu acho que não. Acho que assim, eu sou otimista, assim, eu acho que as coisas vão dar certo. Eu acho que a gente, em momentos, são mais difíceis. Às vezes a gente passa, né, como tudo, tem momentos que estamos super bem, estamos com, às vezes a coisa aperta, mas acho que é sempre seguir e pensar, acreditar, né? Acreditar no potencial da obra, em como ela foi bem construída, documentada, e ter essa garra mesmo constante. Eu acho importante. A gente fica preocupado. Eu acho que esse ano a gente teve um motivo grande de preocupação, que foram essas chuvas, né? Essas tempestades. Então, a gente reforçou, a gente fez comportas de 1,30 m na entrada do acervo. Acho que essa foi uma preocupação grande, assim, de todos ali, nós. E tomamos todos os cuidados possíveis, assim, para que as obras estejam seguras. Mas, claro, é uma grande preocupação, sim, cuidar, porque no caso do meu pai, são 50 anos de trabalho, a gente quer que esteja tudo cuidado da melhor forma possível. A gente, primeiro, é que o guerreiro está ali, não vai deixar nunca a peteca cair. A gente estamos firme ali na lida, no dia a dia. Mas também, como a Alice, a gente também tem um projeto, está sendo feito um projeto de arquitetura agora novo para reforma das vigas, dos telhados, aquilo que eu falei, passar rápido, que realmente eu tinha que documentar todas as áreas do ateliê e mandar. Como eu não preparei a apresentação, eu trouxe essa apresentação. Teria tirado do chão, né, pelo menos, porque não pode deixar realmente a tela no chão de forma alguma. Tem que pelo menos botar uma espuminha, né, alguma coisa. Mas a gente está fazendo um projeto, então, troca das esquadrias,
É uma casa, é um acervo físico. É um ateliê vivo, né? Então, a gente está sempre trabalhando nisso e... tanto que esse projeto era até para a preservação do imóvel, porque com o imóvel preservado, a gente conta com outras isenções da parte da prefeitura e facilita também a captação de apoio para a própria obra. Então, é algo que a gente qualquer gestor de acervo, né, de cultura vai enfrentar e vai se utilizar, né, do que for possível. É isso. Legal. Oi. Boa tarde, eu sou a viúva do Renato. Eu não sou da área e realmente vi que eu tinha que garantir o seguinte, guardar tudo que fosse obra e não deixar acontecer nada com ela. Então, essa parte eu realmente fiz e chamei as pessoas, como Thalita, Alice, mais gente que eu não estou lembrando, que sabem das coisas nesse sentido, e foi montado numa casa até não uma casa vazia de uma amiga, foi feito a instalação disso. Agora, eu sinto que falta muito apoio, mas eu não entendo bem os mecanismos para que isso fique vivo também, não fique os herdeiros só guardando quadros. Eu não sei, mas eu acho que falta muita coisa que não é bem da minha área para saber fazer. Eu tinha certeza que eu tinha que preservar tudo, mas mais coisas precisam ser feitas, porque a gente não tem muito sentido ficar com tudo guardado. O que é isso? A gente precisa, isso a gente falou aqui, né, as instituições apoiarem a gente, e eu acho que é do interesse público, né, todo mundo quer saber, todo mundo quer ver, visitar, então a gente tendo esses apoios realmente facilita para mostrar, né, então tem um caminho, mas a gente está traçando ele, eu acho que da melhor maneira possível. É isso, a gente, a guarda é para mostrar sempre, né, a gente está preservando, mas elas estão sempre em trânsito. Até a bagunça fica porque, às vezes, se arruma tudo, vem uma exposição nova, a coisa sai todas de novo. Então, é um processo contínuo, mas acho que tem que ser. A gente está guardando para mostrar, né? Está guardando para preservar. Eu acho que o intuito final é sempre mostrar, é atingir as pessoas, né? Então, quanto mais a gente conseguir isso, somos vitoriosos, né? Acho que vamos agradecer, né? Que estamos na hora. Obrigado a todos pela presença. Obrigada pelo presença. convite, pela presença.